Olá, bom dia a todos. Esse é um pequeno vídeo que, na verdade, é uma resenha de um livro escrito pelo principal ideólogo de Vladimir Putin, o Alexander Dugin, para a gente entender um pouco o pensamento do principal ideólogo de Vladimir Putin e, consequentemente, o que está acontecendo no mundo atualmente. Bom, o livro se chama A Teoria do Mundo Multipolar, Alexander Dugin. Está até aqui no meu Kindle, ó, quem pode ver aí. Ó. O Alexander Dugin começa a discorrer sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, que ocasionou uma bipolaridade no mundo. Dois polos competindo pela hegemonia global. De um lado, Estados Unidos, e do outro, a União Soviética. E assim foi até a queda da União Soviética em 1991. Com a queda da União Soviética, a ilusão era de que o mundo seria unipolar, que só uma grande potência teria força para influenciar outros países no mundo e exercer o poder de polícia, dominação ideológica, etc., que seria os Estados Unidos. Ocorre que, atualmente, os Estados Unidos não têm, apesar de ser uma grande potência, não tem mais a força para ser um fator dominante, uma cultura dominante no mundo. Não existe essa potencialidade de dominar o mundo, porque no mundo, atualmente, existem outras forças, outros blocos que, que vão, a partir de agora, sempre disputar a hegemonia e disputar sua participação nos destinos do mundo de acordo com seus interesses. Alexander Dugin, ele defende que no mundo existem agora várias civilizações. E civilizações é um conceito bem mais amplo do que Estado-nação. Ele defende que existe a civilização russa, que inclusive abrangia os antigos estados da União Soviética, que existe uma história de milênios e milênios de evolução de uma cultura, de costumes, tradição, pensamento filosófico, religioso, costumes do povo. Existe a civilização chinesa, que também é uma civilização de milênios de desenvolvimento, com princípios, com costumes, com tradições próprias. A civilização indiana, que é uma civilização a parte da chinesa, com modos de vida completamente diferentes, com outros princípios, com uma espiritualidade, como, por exemplo, uma espiritualidade completamente diferente por exemplo, o hinduísmo, o sistema de castas, que é uma coisa peculiar da civilização indiana. E nós temos a civilização em potencial ainda, a civilização americana, do norte, e o europeia ocidental, que fazem parte do mesmo bloco, segundo o pensamento do Alexander Dugin, o pensamento liberal, né, que hoje defende o globalismo, a queda de fronteiras, e etc. E a civilização latino-americana, que ainda está em potência ainda, não é uma civilização concretizada ainda no mundo. Essa civilização pode abranger os países da América do Sul e América Central, numa única civilização com os próprios interesses e dentro com os próprios princípios e os próprios valores, né, desenvolvidos ao longo de séculos. A civilização africana, que também é uma civilização em potência, que pode se tornar, já existem algumas iniciativas de união de países africanos, e a civilização, que já é uma civilização islâmica, que já é uma realidade.
né, que abrange vários países, inclusive o pensamento com base na religião islâmica, no pensamento com base na filosofia, na religião fundada por Maomé, abrange vários estados e hoje é uma realidade. Então, essas civilizações de agora em diante, ou já desde a queda da União Soviética, convivem e as civilizações dialogam através da guerra ou através de acordos com relação a determinados pontos de interesse comum. Essa ilusão, segundo o pensamento do ideólogo russo, essa ilusão de que o mundo se tornará homogêneo, que a globalização levará a uma homogeneidade no pensamento do mundo, dos costumes, etc., seria uma grande balela, uma grande idiotice, porque as civilizações são construídas através de séculos de história e elas podem até adotar algumas inovações tecnológicas, alguns progressos de outras civilizações, mas sem abandonar a sua história, sem abandonar os seus costumes, o seu passado. E só dando uma opinião, uma consequência lógica desse pensamento, a Rússia entende que a Ucrânia faz parte do seu território, é a mesma civilização. Até a maioria dos ucranianos são de origem russa, né? Então, na verdade, o pensamento do Putin é de retomar aquilo que já é russo, né, historicamente. Então, esses blocos de agora em diante vão dialogar através da guerra ou através dos acordos parciais com relação a objetivos comuns que possam interessar a civilizações concordantes. Então, a tendência é largar o conceito de Estado-nação e se adotar o conceito de civilização, com o conceito de povos que têm uma origem comum, já com desenvolvimento de séculos e séculos de história em comum, com pensamentos, cultura, religião, toda uma história em comum. Então, essa pequena resenha que eu fiz aqui é uma resenha mesmo sobre o livro. Quem se interessar pode aprofundar e ler o livro, e outras obras também do ideólogo russo. Fica aqui o meu abraço e desejo de felicidades a todos, e até o próximo encontro.